O Via Justiça de hoje é sobre a reforma do Código Penal brasileiro. Em análise, o encarceramento no projeto do novo Código. Nossos convidados, a juíza Ana Régia Santos Chagas, da Vara de Execuções Criminais, Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Criminais da Comarca de Patrocínio, e o defensor público Wilson Alac, da Terceira Defensoria Criminal de Belo Horizonte. Numa parceria da TV Assembleia com a Amages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O novo Código Penal vai aumentar muito a população carcerária no Brasil. Esta é a principal crítica ao projeto do novo Código. Doutora Ana, por que isto pode acontecer? Quais as consequências disto? O maior problema, que nós vislumbramos aí com essa nova reforma do Código Penal é o aumento muito grande, do encarceramento de pessoas e o problema que nós temos hoje de superlotação dos presídios, das unidades prisionais no estado e no próprio país, em todo o país. Nós vivenciamos hoje uma crise do sistema prisional com um volume muito grande de pessoas encarceradas e um déficit também muito grande de vagas para novos encarceramentos. Então, esse é o maior problema. Doutor Wilson, como o senhor vê o projeto desse novo código nesse ponto? Nesse ponto eu concordo com a doutora Ana Régia. Nós não podemos jamais esquecer que, se hoje já existe o problema de superlotação, tornando-se mais rigorosa a lei, é questão matemática. Logicamente, haverá uma população ainda maior, causando um problema maior ainda para o Estado, suprimir essas vagas que são faltantes, Este endurecimento da lei penal é a solução para a crescente violência no Brasil? Tornar a legislação mais severa irá reduzir a criminalidade? Vamos ouvir a opinião popular em Belo Horizonte. A pena ela tem que ser severa, muito severa. Eu acho que a criminalidade ela tem de ir para a cadeia mesmo. Eu sou um pouco radical em relação que tem de ser prisão perpétua. A criminalidade do Brasil está tão assim evoluída, está tão avançada por causa de mordomia que os preços estão tendo nas cadeias. Então eu achava o seguinte, menor, 16 anos, se ele é cidadão para votar, ele já devia ser também um marginal para ser preso. A lei é branda, rouba, mata porque sabe que não vai ficar preso. As leis mais firmes vai diminuir um pouco a violência, o pessoal vai ficar com mais medo. Creio que tem que ter uma lei mais rígida para menores, para pessoa adulta também. Elas estão roubando, estão matando e não tem lei nesse país. As coisas que têm que ser feitas além das leis. Eu acho que a criminalidade ela passa por um problema social muito grande que nós temos no país. Gostaria da opinião da senhora e do senhor sobre a fala popular. Percebemos que a população, doutora Ana, está querendo leis mais severas, mais rígidas. Como é que a senhora viu a fala popular? O que nós percebemos é que há uma exigência por parte da sociedade, para que o legislador ele torne as leis penais mais rígidas, Mas a nossa experiência, a nossa vivência com o sistema prisional e o sistema carcerário nos dá a ideia de que só essa questão de endurecimento das leis não funciona para efeito de redução da impunidade e nem dos índices de criminalidade. Muito pelo contrário, Porque um sistema carcerário hoje, caótico, como nós temos no nosso país, ele não ressocializa o indivíduo. E esse senhor que falou agora por último, eu achei interessante, ele colocou uma questão que vai direto ao ponto, O problema hoje da criminalidade e da impunidade no país, ele não passa pelo endurecimento das leis, das normas penais, mas antes de mais nada ele exige uma atuação das políticas públicas do Estado, do poder público, no sentido de melhorar aí, por exemplo, a educação, a
questão da criança e do adolescente, o fortalecimento das instituições, o aparelhamento das instituições, das polícias, polícia militar, polícia civil, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, para que isso tudo atue num conjunto, num sistema harmônico, que vai resultar, aí sim, na diminuição dos índices de criminalidade e da impunidade. Doutor Wilson, a análise do senhor sobre a fala popular. Eu acho, assim como a doutora Ana Régia, que vai por aí mesmo, a questão da estruturação das instituições e, sobretudo, da educação. Eu acho que tudo que nós temos parte da educação, se tivermos uma educação mais elaborada. E hoje também um ponto importantíssimo que vem ocorrendo, eu com a experiência que eu tenho na minha vara, eu vejo que de 9 entre 10 casos, cada 9 entre 10 casos, trata-se de pessoas viciadas em drogas, principalmente do crack. E nós não temos uma política direcionada a esse fim, a esse tratamento, a essa desintoxicação, né? E esse é um causador muito grande, esse vício em drogas. Outro ponto importante que eu vislumbro é a questão que a doutora bem colocou, da ressocialização. A função maior da pena no país, se não deveria ser a ressocialização do condenado. E a gente não vê isso, os nossos cárceres mais parecem as masmorras da idade medieval, e onde não se vê recuperação efetiva dos condenados. Haja vista o número de reincidência, né? 70% dos presos voltam a praticar novos delitos. Isso porque a pena não cumpriu a função dela. Então essa pseudo-sensação de impunidade que a população sente, ela não é real. Na verdade, há punição e punições severas no país. O problema é que, geralmente, a punição não vai cumprir o seu fim maior, que é ressocializar a pessoa do preso. Vamos entender as mudanças propostas. Primeiro, quais são os regimes de cumprimento de pena no Brasil? Doutora Ana. Os regimes de cumprimento de pena no Brasil são o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. No regime fechado, o condenado ele cumpre pena, segundo a nossa lei, nas prisões de segurança máxima ou média. No regime semiaberto, segundo a nossa lei, na nossa legislação, ele deve cumprir a pena em estabelecimentos prisionais que são denominados colônias agrícolas ou similares, né? E no regime aberto, nas casas de albergado. Mas é importante ressaltar que hoje, atualmente, né, na atualidade, nós temos estabelecimentos prisionais que funcionam no regime fechado, no regime semiaberto, mas esse regime semiaberto, o número de colônias agrícolas ou industriais é mínimo no país. Então, hoje em dia, quem cumpre pena no regime aberto, a maioria dos condenados que estão cumprindo pena no regime aberto, estão cumprindo pena, segundo os doutrinadores, os criminalistas, no regime semifechado. Porque, na verdade, ele vai para uma penitenciária de segurança máxima ou média que não tem a capacidade ou que não funciona como colônia agrícola ou industrial. Doutora Ana, como que se dá a progressão hoje? O que deverá mudar nesta progressão da pena a partir do projeto do novo Código? Hoje, na atualidade, a progressão da pena se dá para os crimes que não haja reincidência, com um cumprimento de 1/6 da condenação, né? Ele já progride para o outro regime menos severo. Com a nova reforma, esse prazo de 1/6 ele é alterado, ele é aumentado. O condenado ele vai ter que cumprir 1/4 da pena se ele não for reincidente, 1/3 da pena se ele for reincidente em crime doloso. Agora, nos crimes hediondos, com relação aos crimes hediondos, o novo código não alterou esses prazos, ele manteve esses prazos. Então, o prazo é de 2/5 se não houver reincidência em delito hediondo e 3/5 se ele for reincidente específico nesse tipo de delito. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e o encarceramento no projeto do novo Código Penal Brasileiro. Participam do programa a juíza Ana Régia Santos Chagas, da Vara de Execuções Criminais e Cartas Precatórias Criminais da Comarca de Patrocínio, e o defensor público Wilson Alac, da 3ª Defensoria Criminal de Belo Horizonte.
O projeto do novo Código Penal prevê mudança no tradicional sistema progressivo com um agravamento no cumprimento de penas. Pergunto para o senhor, doutor Wilson, o que vai significar esta mudança na progressão da pena? O senhor acha que ela pode inviabilizar o sistema progressivo que foi criado para incentivar o bom comportamento do preso? Na verdade, esse sistema progressivo, ou inglês, né, como o próprio nome já diz, ele é copiado do modelo, né, da Inglaterra e visa justamente a ressocialização do preso por etapas. Ele vai voltando para o seio da sociedade aos poucos. Ele se iniciar no regime fechado, ele passará pelo semiaberto e depois para o aberto. Essa modificação vai deixar mais duro, mais difícil, vai dificultar ainda mais essa progressão. Não vai acabar com o sistema progressista e nem acabar com a progressão de regime, mas irá com certeza dificultar e muito. Isso acarretará, sem dúvida nenhuma, a superlotação ainda maior nos nossos presídios. E por via reflexa vai também acarretar ao preso, aquele que tem a esperança de sair, um endurecimento maior. Ele se comporta bem, ele cria aquela expectativa de ter a progressão de regime e agora essa expectativa será mais duradoura, ele vai ter que esperar por maior tempo. Mas o sistema, no final das contas, ele não será de forma alguma extinto. Psicologicamente, a partir da resposta do doutor Wilson, doutora Ana, o que o preso que agora vai ter maior dificuldade para obter a liberdade, como que isso pode influir psicologicamente no preso? A experiência que nós temos, né, com o sistema prisional nos mostra que o preso ele tem a expectativa, né, de se comportar bem para que ele possa receber o benefício da progressão da pena, porque ele tem que cumprir dois requisitos: o requisito objetivo, que é o tempo de progressão, tempo de cumprimento da pena para obter a progressão, e também o requisito subjetivo, que passa pelo bom comportamento carcerário. Então, com o endurecimento, né, do prazo, né, o aumento do prazo do cumprimento da pena para obtenção de benefício, nós notamos que o condenado ele fica mais ansioso, ele muda o comportamento dele, a disciplina dele se altera, ele fica revoltado. Hoje, nós sabemos, né, que, infelizmente, na maioria das varas de execuções penais do país, há uma demora substancial na concessão de benefícios para os condenados. E essa demora já na concessão de benefícios deles implica, sim, no comportamento dele, porque ele fica, sim, mais rebelde, mais agressivo. Agora, com o aumento legal do prazo de cumprimento de pena, certamente isso vai resultar num mau comportamento do preso. O senhor também acha, doutor Wilson, mexer com a esperança do preso pela liberdade? Eu acho que, com certeza, isso acontecerá. Né? Eu uso aqui citar Charles Chaplin quando diz que o homem seria muito pequeno se não fosse a esperança. Né? Se a gente tira a esperança, se a gente reduz essa expectativa, certamente a gente vai estar trazendo uma ansiedade, uma insatisfação por conta do condenado. E isso, com certeza, será bastante prejudicial. Doutora Ana, de acordo com os conceitos já postos, né, no direito penal, como definir as novas penas com o endurecimento proposto para o novo Código Penal brasileiro? É justiça ou vingança? O endurecimento das penas, né, isso já é comprovado, já há estudos nesse sentido, né, que isso implica num sentimento de vingança, no sentimento vingativo do próprio Estado com relação àquele que comete crimes, né? Então, não há nesse sentido aí uma aplicação da justiça mesmo, né? E sim naquele sentimento de que a pessoa ela cometeu o crime, ela vai ter que ficar lá, jogada lá e separada da sociedade por muito tempo. Né? Então, isso é um sentimento de vingança. Mas, doutora Ana, os autores do projeto, eles dizem querer evitar a impunidade. As mudanças propostas pelo projeto levam nessa direção? Segundo os autores do projeto, né, as mudanças elas levam nessa direção. Mas os estudos e os doutrinadores, os estudiosos, os criminalistas, já apontam no sentido de que isso não é verdade. A impunidade, a diminuição da sensação de impunidade, ela não passa pelo endurecimento das penas e pelo
pela atuação do Estado com força total com relação àquele que é tido como criminoso. Isso não é verdade. A redução da impunidade, da sensação de impunidade, ela passa por uma reforma geral, ampla, inclusive com o implemento de políticas públicas, né, no sentido de melhorar aí a educação do país, a valorização da criança, do adolescente, né, e também no melhor aparelhamento da estrutura policial e judiciária. Doutor Wilson, o tamanho da pena influi na vontade do agente? Na verdade, isso é estatístico. Dizem que a pessoa, ao cometer o delito, ela jamais pensará na possibilidade de ser descoberta, né? Quando ele pratica um delito, ele tem certeza que jamais será descoberto. Então eu acredito que quando o meliante pratica um delito, ele não está realmente pensando se a pena é X ou Y. Ele sempre vai estar pensando na possibilidade de sair sem qualquer percepção do Estado, sem qualquer punição, ou seja, sem que seja descoberto pelo delito que praticou. Doutora Ana, é verdade que a aprovação de uma série de leis rígidas a partir de 1990 foi o que ocasionou o excesso de presos no sistema carcerário? A partir de 1990, né, gerou-se aí uma revolta da população com relação à prática de crimes tidos como crimes hediondos, né? Então, elaboraram aí e passaram lá pelo projeto a lei de crimes hediondos. Essa lei de crimes hediondos, posteriormente também a nova lei de drogas, né? Há estudos que apontam no sentido de que houve sim um sensível aumento da população carcerária após a edição dessas leis. Aumentaram-se as prisões, mas também, em contrapartida, aumentaram os números, a prática de delitos dessas naturezas, né, hediondos e principalmente tráfico de drogas. Então, isso nos mostra que, na verdade, a edição dessas leis, ela não resultou em nada na redução da criminalidade e nem mesmo da sensação de impunidade. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça analisando o encarceramento no projeto do novo Código Penal Brasileiro. Participando do programa, a juíza Ana Régia Santos Chagas, da Vara de Execuções Criminais e Cartas Precatórias Criminais da Comarca de Patrocínio, e o defensor público Wilson Halak, da Terceira Defensoria Criminal de Belo Horizonte. O projeto prevê a extinção de institutos tradicionais no direito penal, como o sursi e o livramento condicional. Como o senhor vê isso, doutor Wilson? Segundo pude perceber, o projeto é omisso em relação ao livramento condicional e ao sursi. Isso aí é uma outra maneira de acarretar a superlotação nos presídios, porque a nossa legislação vigente, ela prevê a possibilidade de suspensão condicional da pena, ou seja, a pessoa sequer inicia a cumprir pena, nos delitos penados com até 2 anos. E esse é o chamado sursis, né? Até 2 anos ele sequer inicia cumprimento de pena, ele tem a pena suspensa e fica distrito a um período de prova, que varia entre 2 a 4 anos. Existe também a possibilidade do chamado sursi etário, né? Aplicado àqueles maiores de 70 anos, e que tem a penação de 4 anos, ficando o período de prova de entre 4 e 6 anos. E o livramento condicional, que tem como requisito uma penação maior que 2 anos, ou seja, até 2 anos é possível o sursi. O livramento condicional com pena superior a 2 anos. E é uma saída final, né? Após as progressões de regime, o preso tem essa concessão de cumprir o restante da pena livre, solto. Ele passará pelo período de prova pelo restante do que faltar da pena. Mas são maneiras de exatamente, não só esvaziamento de cárcere, mas como uma forma de ressocializar, de readaptar esse condenado ao meio social. E extinguindo esses institutos, certamente estarão tirando do condenado essa possibilidade de ressocialização paulatina, se eu posso dizer assim. Doutora Ana, como ver a volta da obrigatoriedade do exame criminológico para todas as infrações? A senhora acha
que essa obrigatoriedade será obstáculo para as progressões? Até que ponto? Com certeza, né? A volta do exame criminológico obrigatório para efeito de concessão de benefícios da Lei de Execução Penal para toda a modalidade de delito, ela vai implicar, sim, na maior demora, né, de concessão desses benefícios, principalmente a progressão da pena, né, porque nós sabemos que o Estado, ele não está suficientemente aparelhado para a realização desse exame criminológico. Hoje em dia, o que nós percebemos é que a maioria dos juízes, eles utilizam ainda o exame criminológico para aqueles delitos de maior gravidade, que implicam em violência grave contra a pessoa e também nos delitos ditos como com violência sexual, né? Agora, nesses casos, o exame ele demora bastante, às vezes até mais de 6 meses. Então, com isso, há uma demora na concessão do benefício de progressão de pena. Se esse exame for exigido para todos os delitos, inclusive aqueles de menor gravidade, com certeza isso aí também vai implicar numa maior demora na concessão dos benefícios de progressão de pena. Doutor Wilson, o maior tempo na cadeia é garantia para o aumento da segurança pública? De forma alguma, prezado Carlos. O maior tempo na cadeia não garante nada. O que nós precisamos é de métodos efetivos de ressocialização do preso. O preso, no Brasil nós não temos pena de morte nem prisão perpétua. Ou seja, é certo que o preso um dia sairá. E se ele não sair melhor do que entrou, a pena não terá efetividade alguma. Seria totalmente desnecessário se assim não fosse. Então eu não vejo de forma alguma uma delonga maior no cárcere por parte do preso. Ele não vai de forma nenhuma sair melhor do que entrou. E isso será inefetivo. Pergunto para o senhor, mas então por que a política de encarceramento não resolve a questão da criminalidade? Ela não resolve porque nossos cárceres eles não têm o aparelhamento necessário para tal. Os nossos cárceres não recuperam efetivamente o preso. O preso tem direito, todo preso tem direito a um trabalho lá dentro do cárcere ou até o trabalho externo. Tem direito ao tratamento digno, tem direito a várias garantias previstas na Constituição e que não são dadas a ele. Na verdade, nós vemos os cárceres superlotados, prisões fétidas, prisões sem o mínimo de higiene, indispensável ao ser humano, e coloca-se lá pessoas com o intuito de que eles saiam melhor do que entrou. Isso é um contrassenso da pena. Tirar uma pessoa da sociedade e colocar num lugar pior para ele voltar melhor do que entrou. É um contrassenso e eu vejo de forma muito negativa esse... Doutora Ana, em relação aos códigos penais anteriores no Brasil, as modificações que houve, né? A senhora acha que foi um avanço ou um retrocesso esse projeto do novo código? Bom, nós sabemos que da necessidade mesmo de que haja uma atualização da legislação penal no país, né? Porque o nosso Código Penal, ele vem de 1940, né? Uma época aí completamente diferente da época que nós vivemos hoje. Então é necessário sim uma atualização. Mas nós também temos que pensar que as atualizações de códigos, as reformas de códigos, elas não podem ser realizadas de afogadilho, na correria e apenas e tão somente para atender a uns anseios da população com relação ao aumento de criminalidade e sensação de impunidade. De forma alguma isso pode acontecer. E essa nova reforma, ela vem nesse sentido, para atender esses anseios da população, da sociedade e pedindo um maior encarceramento, né, do país. Então isso aí implica sim num grande retrocesso. Estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais, começando com o senhor, doutor Wilson. Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade dada à Defensoria pelo programa, agradecer ao telespectador, ao entrevistador Carlos pela capacidade, tranquilidade e dizer que, na verdade, há um grande engano ao pensar que existe impunidade nesse país. As penas são severas e o cumprimento no nosso país é muito duro. Eu imagino um mês num cárcere como os nossos é por demais pesado, por demais gravoso. Imagine anos e anos e anos. E nós não podemos jamais esquecer que a função maior da pena é ressocializar, é devolver à sociedade uma pessoa melhor do que entrou. Então nós jamais poderíamos
agravar situações, pensar que estaríamos com isso acabando com a impunidade. Na verdade, se aplicássemos a lei da forma que ela está prevista, com as garantias constitucionais, se estruturássemos melhor o país e todas as demandas necessárias, certamente a reforma do Código seria, não com o intento de perdurar, de deixar mais duras as penas, mas de trazer institutos mais benéficos. A senhora agora, doutora Ana? Eu gostaria também de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui no programa e dizer que, em momento algum, nós pensamos que as reformas elas deverão ser no sentido do desencarceramento, de retirar presos das prisões de forma indiscriminada, né? As reformas elas têm que vir, elas são necessárias, mas dessa forma que eu disse, ouvindo-se, né, os reclamos da população, mas também observando que não é necessário um maior encarceramento e que isso não vai resultar na redução da criminalidade nem mesmo da impunidade. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor. Muito obrigado. O Veja Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.